Né? Muito bem, então bom dia. Demos aí já alguns minutos de espera. Eu espero também que hoje, na questão de eleição, as pessoas tenham compreendido que pode votar o dia inteiro, né? Não precisa ser no horário da EBD. A gente deixou bem claro na semana passada. E nosso povo esteja chegando aí. Importante que nós estamos aqui, vamos começar hoje a segunda parte do tema que começamos semana passada, discipulado integral. Ok? Para tanto, vamos orar, pedir a bênção do Senhor essa noite, essa manhã, sobre aquilo que vamos aprender da sua palavra. Tiago, por favor, nos leve a Deus na palavra e oração. Amém. Então, meus amados, na semana passada, nós caminhamos até mais adiante um pouquinho. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não, passei. Nós viemos até esse primeiro ponto de verdades fundamentais do discipulado direto ou formal, né? Nós tratamos na primeira parte principalmente sobre o discipulado, vamos chamar informal, que é tudo aquilo que acontece na igreja e que deve colaborar na formação espiritual do novo convertido. Ou mesmo do irmão que está chegando, né, de outra igreja, que é o tempo devocional, o aprofundamento doutrinário, teológico, pregação expositiva, tudo isso nós tratamos. Se você perdeu, tem lá na primeira parte. E aí, finalmente, nós chegamos aqui na primeira parte de verdades fundamentais, onde nós vimos todos esses pontos que estão aí projetados para os irmãos, ok? Dando destaque de novo, quero mencionar que esse material, essa segunda parte, é baseado bastante no material feito pelo pastor Voceler dos Santos, para dar o devido crédito à pessoa. Seguindo, irmãos, essas verdades básicas, né, quais são elas? Que todos, agora em Cristo, são filhos de Deus, são nova criatura, são herdeiros das bênçãos espirituais em Cristo, junto com os demais irmãos, e estão fora de qualquer condenação ou culpa agora em Cristo, e finalmente que tem a certeza da vida eterna, que é o quinto ponto aqui projetado. Depois disso, nós vamos trabalhar 5 verdades fundamentais para ele como filho de Deus, certo? 5 verdades fundamentais na posição dele como filho de Deus, para que além de ser um fato que ele ouviu lá daquele versículo, ele possa constatar na sua vivência diária um novo procedimento, um novo hábito. Por isso que é imprescindível também o congregar, porque é aí que a pessoa vai compreendendo disciplinas espirituais que vão fortalecer a sua vida com Deus. Por caso contrário, é a mesma coisa que você dar à luz a uma criança e esperar que ela saiba fazer todas as coisas por si só. E não é assim. A gente ensina. Por mais que sejam coisas que ela tenha necessidade, ela não sabe como satisfazê-las. Ela precisa ser ensinada dessa maneira. O novo convertido acontece com ele o mesmo na parte espiritual. E são coisas, irmãos, eu já avisei na semana passada, né? Que são óbvias. Mas você ficaria surpreso quão frequentemente no nosso discipulado essas coisas óbvias ficam de fora. E a gente meio que espera que o pessoal que se converte vá aprendendo por osmose, né? Por apenas tirando do nada. Não. Eles precisam ser orientados e orientados biblicamente sobre essas coisas. Primeiro ponto.
Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17, versículo conhecido, né? Orem continuamente, ou na versão antiga, orai sem cessar. Passar para o novo convertido, não apenas a necessidade, mas o que compreende oração. Essa é uma ótima oportunidade para se ensinar a ele que oração não é uma lista de compras, que oração não é um encontro utilitário com Deus, mas o valor da comunhão, o valor da conversa com Deus, o valor que, inclusive, diante da palavra de Deus, do aprendizado da palavra, conversar com Deus sobre aquilo que está se aprendendo na palavra. Ou seja, transformar audiência em encontro. Você já viu como é que é a audiência, né? Você chega lá, estabelece o seu objetivo, o juiz ou a autoridade lhe ouve, ele decreta alguma coisa e você vai embora. Você não chega numa audiência dizendo e aí, como é que o senhor está? Como é que está a família? Como é que estão as coisas? Você não bate papo numa audiência. Mas quando você tem um encontro, quando você tem um tempo que você está ali muito mais pela pessoa do que por uma necessidade ou assunto, aí é bem diferente. Então a oração precisa ser ensinada para as pessoas desta maneira. Algo importante também é o que nos diz Mateus 26:41 em segundo lugar. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus tinha a dizer, ou queria dizer com vigiar? No caso deles era também ficar acordado, porque estavam caindo no sono o tempo todo. Mas a vigilância, meus irmãos, é a ideia de nós passarmos para o crente, o novo convertido, mas todo cristão, que ele precisa ser simples como as pombas e astuto como a serpente. Ele não pode ser um menino nas estratégias de Satanás, nas estratégias da sua carne. Ele tem que aprender a não fazer provisão para a carne, como diria Paulo em outro texto. Ele tem que aprender a conhecer as suas fraquezas, a conhecer as suas limitações. Ele não pode de maneira nenhuma partir para a guerra sem armar a parte necessária da sua vida espiritual com proteção para qualquer ataque. Vigiar, meus irmãos, é saber das suas limitações e ou buscar ajuda com outras pessoas, ou no mínimo não se colocar em situações onde você vai ser tentado, ou essa pessoa seria tentada exatamente nessa questão. Uma certa feita eu conversava com um novo convertido que para ele vigiar era aprender a ficar calado. Porque toda vez que ele conversava comigo, ele falava de como ele estava chateado consigo mesmo, das discussões que ele estava tendo dentro da sua casa desde que ele se converteu. Por quê? Ele estava, de certa forma, na fase da jaula, né? Ele conheceu o evangelho, que legal e tal, então que ele queria converter até o diabo. Só que ele começou com o pessoal da casa dele. E aí começaram os conflitos. Por quê? Porque você se levantar contra uma religiosidade que vem desde que os tataravós vieram de Portugal, não é fácil não. E de repente nem é muito sábio. E aí eu tive que ensinar a ele que nem sempre ele tem que ficar pregando todo dia para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus tios, para os seus avós, mas que ele precisava mostrar o amor de Cristo para aquelas pessoas e esperar o momento certo, não é? Para colocar a palavra de Deus, alguma noção que ele poderia ali para começar a criar oportunidades. E de repente ele tinha até que esperar, porque às vezes Deus ia usar a pessoa de fora, seguindo o velho adágio, né? O profeta não tem fama na sua casa. Ou seja, vigiar para essa pessoa era ter sabedoria de que ele estava, na verdade, atrapalhando mais do que estava ajudando. E aí, é claro, você, numa conversa com o novo convertido, você vai descobrir outras áreas onde ele precisa
estar vigilante sobre o seu comportamento, estar vigilante sobre a sua postura, o seu testemunho e buscar ter cuidado para não acabar atrapalhando mais do que ajudando a propagação do Evangelho e a sua própria firmeza espiritual diante das tentações. Como filho de Deus também, ele precisa, segundo João 5,39, entender a seguinte verdade: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. A gente já falou isso de certa forma lá na cultura, mas básico naquele discipulado formal é você instruir. Isso, irmãos, tem que ser batido muito mesmo, para o novo convertido, a necessidade dele conhecer e conhecer profundamente a palavra de Deus. Por que eu estou destacando tanto isso aqui? Irmãos, eu estava dando uma pesquisada e muita gente que faz aquele discipulado com materialzinho, que você reúne toda semana, ou qualquer coisa assim, entre um encontro e outro, quer seja semanal ou quinzenal, essa pessoa tem falhado, não todos, né, mas no que eu pesquisei, bastante, em dar tarefas que ajudem aquele novo convertido a desenvolver o hábito do estudo bíblico, a desenvolver o próprio hábito da leitura bíblica. Outra coisa, a desenvolver o hábito de decorar textos bíblicos. E a desculpa, a explicação que uma pessoa me deu é que ele não queria sobrecarregar aquela pessoa demais. Eu já falei mais uma vez, irmãos, a pessoa vai para a escola, aprende física quântica, mecânica de foguete, aprende a fazer cirurgia cerebral, mas quando chega na igreja a gente acha que tudo é pesado. Tudo é demais. Na semana passada a gente falou que ninguém está dizendo que você deve dar para a pessoa. Hoje na primeira lição aqui a gente vai aprender a união hipostática de Cristo. Aí depois semana que vem a gente vai aprender sobre... Não é isso. Mas também diminuir tanto o ritmo. Acaba comunicando para aquela pessoa que aquilo que eles estão estudando não é lá tão importante assim. Então, o mínimo de compromisso com a palavra entre os encontros é importantíssimo, porque você começa a desenvolver naquela pessoa a condição de andar por si só. Deixa eu dar um exemplo. A pessoa me procurou essa semana para perguntar se tinha um livro aqui na igreja. Aí ele botou foto, não, porque eu estou trabalhando com esse pessoal aqui, todos de igreja. Disse passagem. Todos. Aí eu falei, não, tá bom, vamos ver se tem, acaba que não tem o livro aí. E aí eu, na conversa com ele, eu sugeri o Diário de Hora Silenciosa, o devocional. Eu falei, olha, além desse material, eu quero lhe sugerir isso aqui, a gente tem usado na nossa igreja, é importante para ajudar esses irmãos a terem o hábito da leitura e tal. A resposta dele foi mais ou menos assim, eu vou parafrasear. Eu não quero forçar muito, porque eles não estão acostumados com leitura. Gente, é leitura bíblica. Nós estamos falando de devocional. E eu tentei explicar para ele, não, mas, mandei a foto, né? É só um texto bíblico, uma explicação para a pessoa fazer uma aplicação bíblica todo dia. Quem sabe no outro ano, no ano que vem não, que já é para o ano que vem, né? Quem sabe no outro ano? Quer dizer, quem sabe a gente desenvolve o hábito devocional em 2018, né? Em 2017 vai passar rapidinho. Irmãos, eu fico impressionado como que a gente não compreende que discipulado não é um encontrinho. Nem um encontrão. Você pode ficar 2, 3 horas com a criatura. E o resto da semana? Então, quando o texto está dizendo sobre estudar cuidadosamente as Escrituras, eu tenho absoluta certeza que Jesus não estava falando sobre uma vez por semana, mas de um hábito diário, que precisa ser desenvolvido, irmãos, desde novo convertido, desde pequeno na fé. Aqueles que adquiriram agora o hábito devocional, nos últimos 3, 4, 5 anos, já
adultos, né, sabem a dificuldade que é de manter esse hábito. E que eu creio que seria algo muito mais fácil se você tivesse desenvolvido isso desde a sua conversão. Então, muito bem. Quarto lugar, Tiago 1,22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. A quarta coisa que você precisa trabalhar com um novo convertido, como um filho de Deus, como qualquer outro, serve para qualquer um de nós, é que ele precisa, à medida que as semanas vão passando, e você vai ouvindo sobre a vida dessa pessoa, ela precisa, na confrontação com a palavra de Deus, ser desafiado a obedecer a palavra de Deus. Inclusive, isso vai dando evidências de real conversão. Então, vamos supor que aquela semana você já conseguiu fazer o ponto 3, que é, né, fazer o devocional toda semana, joia. E ali, como parte do seu encontro, você pergunta para aquele novo convertido, o que no devocional dessa semana inteirinha mais lhe chamou a atenção? E aí, eventualmente, o Espírito Santo está trabalhando na vida dela, ou dele. Eventualmente ele fala assim, olha aqui, ó, na quinta-feira, me incomodou porque isso aqui é uma coisa que eu tenho lutado na minha vida. Pronto, você tem a faca e o queijo na mão. Para trabalhar com aquela pessoa, a noção da palavra de Deus como uma bula de remédio. Esses dias eu que o diga, né? Estou lendo a bula e estou obedecendo a bula. Se a bula diz 500 miligramas, são 500 miligramas. Se a bula diz 10 ml no copinho, eu tomo 10 ml. Então nós temos que começar a trabalhar na vida de Deus com o novo convertido, que vão haver questões que ele vai descobrir na palavra, que vão estar em choque com o seu estilo de vida. De vez em quando vai acontecer de aparecer algum pecado cabeludo, é verdade, mas às vezes não necessariamente. Talvez alguma coisa no seu casamento. Certa feita, muitos anos atrás, conversando com um jovem, único convertido, e aí o problema era que o pai e a mãe haviam dito para ele, olha, ou você vai de manhã ou você vai de noite. Não queriam que ele passasse, segundo eles, né, o dia na igreja porque não queria filho para ser padre. Não importa explicasse que é a igreja batista, não tinha nada a ver com padre, mas é a mentalidade do incrédulo, né? E aí ele veio falar comigo isso, pastor, eu descobri na Bíblia que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu falei, calma lá. E aí eu coloquei para ele a necessidade dele honrar o seu pai e a sua mãe também. Até porque ele não está lhe proibindo de ir à igreja. Está dizendo para você escolher, porque no outro horário talvez ele queira que você passe um tempo com a família. Então você tem que se questionar. Lembra do vigiar? Você vai criar uma barreira com seus pais, os desobedecendo, ou você vai ajudar os seus pais a compreender o Evangelho, obedecendo-os? E aí você escolhe. Às vezes uma semana você vai na IBD, na outra semana você vai no culto, eu não sei. Ou você conversa com a sua liderança, vá principalmente no culto, principalmente na IBD, veja o que é melhor. Mas lembre-se da sua necessidade de obedecer a palavra de Deus e não pegar um versículo só porque ele lhe agrada, né? Pegou Atos lá, encaixou com o que ele queria e achava que estava com a faca e o queijo na mão. Só que tem o resto da Bíblia que ele tinha que considerar também. Ou seja, irmãos, diante da confrontação da palavra, ele teve que tomar uma decisão. E aí eu já pude desenterrar com ele devagarinho que lá atrás, antes de se converter, ele já tinha problemas de submissão com os pais. E aí o que eu deduzi, irmãos? Deus permitiu toda essa situação para confrontar a rebeldia do coração dele. Deus sabia muito bem que aqueles pais iam agir daquela maneira, e agora era a oportunidade do coração rebelde dele, no caso, para com a autoridade paterna e materna, ser confrontado. E aí eu pude explicar para aquele jovem, veja bem, meu irmão, você pode morar na igreja, mas se você, proverbialmente falando, é claro, né, metaforicamente falando, você pode morar na igreja, mas se você desobedece aquilo que você conhece da palavra, não está agradando a Deus.
E trabalhar com ele, meus irmãos, a necessidade de ser praticante daquilo que ele lê, e não apenas um ouvinte. Irmãos, repito, tudo isso aqui é desafio para a minha vida também, para todos nós. Isso aqui é a maravilha do discipulado, que a gente pode ser relembrado de coisas que de repente estão tanto quanto empoeiradas, digamos assim, né? Na nossa vida. E a gente é relembrado daquilo. Quinta verdade. Como filho de Deus, Hebreus 10, 25 diz que ele deve, obviamente, congregar. Desde que você conhece muito bem, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Essa é uma questão, às vezes, difícil para algumas pessoas, especialmente que você evangeliza lá fora. É uma pessoa, eu comentei com os irmãos, que tomou uma decisão lá na nossa varanda. Desde então, ela não apareceu aqui ainda. Estou mandando um texto, estou mandando outro. Por quê, meus irmãos? 1000 razões diferentes. Porque alega que não tem tempo. Agora, eu me preocupo exatamente por uma forma de raciocínio que os puritanos tinham. Os puritanos não praticavam o apelo público, né? O convite à salvação. E aí perguntaram para eles como é que eles sabiam se alguém era realmente convertido ou não. E eles respondiam, ele vem à igreja e continua vindo. O que eu quero dizer com isso? É o hábito religioso de congregar? Não. A pessoa começa a ouvir a palavra de Deus, começa a pensar espiritualmente. Esse é o espírito, ajudando a pessoa a pensar espiritualmente. Rapaz, eu preciso mais disso daqui. Eu vim num culto, olha a diferença que isso fez para mim. Ouvir a palavra, ouvir o estudo bíblico. Aí ela quer voltar porque ela quer ouvir. Agora, quando a pessoa não sente falta em absoluto disso, eu começo a achar estranho. É claro também, meus irmãos, que um monte de gente congrega todo domingo, toda reunião, e nem convertido é. É um mero hábito religioso, né? De autojustiça da parte da pessoa. Não é esse ponto que eu estou destacando aqui. Mas o ponto em verificar na vida da pessoa uma conversão genuína também pelo desejo de novo, obedecer a palavra, Hebreus 10, 25, está no corpo aqui do que nós estamos falando, e obedecendo a palavra, ela virá congregar porque também deseja crescer. Verdades básicas que nós precisamos trabalhar na vida do novo convertido como filho de Deus, que agora ele busca coisas diferentes daquelas que ele buscava antes, apenas como criatura de Deus. Outra coisa importante, irmãos, que nós precisamos destacar na vida dessa pessoa, ou para ela, é que a realidade espiritual traz para ela inimigos. E ela precisa conhecer esses inimigos. Por quê? Ora, até no livro Arte da Guerra você aprende isso. Não precisa nem ser a Bíblia para lhe ensinar, apesar que obviamente ela é superior. A Arte da Guerra, não sei pronunciar o nome daquele caboclo não, lá na China, nos ensina que se nós não conhecemos o nosso inimigo, nós não sabemos que estratégia devemos ter contra ele. Simples. Por isso que a Bíblia deixa claro, meus irmãos, a realidade de que agora você se converteu, agora Satanás desistiu, agora você está de boa, agora ninguém mais vai tentar lhe atingir. Isso não é verdade. Muito pelo contrário. Até o último suspiro de vida, você precisa passar para esse novo convertido que ele está em guerra. Que ele está em um campo de batalha. Ele ainda não chegou na terra prometida. E que se ele não tomar cuidado, ele vai sofrer derrotas em algumas batalhas, que não vai redundar em perda da guerra, né? Porque a guerra já foi ganha, na verdade, na cruz com Cristo. Mas ele vai ter derrotas em determinadas batalhas que vão trazer o quê? Desânimo na vida espiritual dele. Por que, meus irmãos? Porque a derrota nas batalhas da nossa vida espiritual, via de regra,
repercute em algum pecado na minha vida. E um dos maiores efeitos do pecado na minha vida é o desânimo espiritual. É a perda do corpo espiritual. Porque o pecado vai corroer a saúde da minha vida com Deus. Portanto, a gente combater não apenas o pecado depois que aconteceu, que aí é óbvio, né? Mas antes eu devo tratar isso. Então, muito bem. Primeiro, quem são esses inimigos? Gálatas 5:16 e 19 a 21 diz o seguinte: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Qual é o primeiro inimigo? A carne. A nossa natureza pecaminosa. Você precisa deixar claro para o novo convertido, meu irmão, que ele não desencarnou, que ele não está glorificado ainda. Que infelizmente ele convive com o Resident Evil, o mal residente. Seria maravilhoso se na hora da conversão nós fôssemos completamente purificados. Seria maravilhoso, mas não é essa a realidade. Muito pelo contrário, se você ler Romanos 7, por um lado é um consolo, por outro lado é uma palavra. É um consolo que até o apóstolo Paulo estava no mesmo barco que a gente, né? Aquele que viu a Cristo ressuscitado no caminho para Damasco, estava no mesmo barco que a gente. Oi. A parte lá do vigiar. A pergunta aos três para sair aqui na gravação são aquelas pessoas que se expõem a situações, filmes ou situações com pessoas inadequadas e que até provocam a sua própria fraqueza, porque acham que já são fortes e aguentam, né, o trânsito. Quando na verdade você vê lá no Gênesis que José, diante de uma situação que podia ser muito complicada, ele usa a unção do Bolt, né? Ele dá no pé. Vai embora. Sai correndo. E bateu o recorde de 100 metros ali no Antigo Egito, porque ele nem fica ali. Porque supõe-se que a mulher de... Qual é o nome da criatura mesmo lá? De Potifar. Ajuda aí, irmãos, que o tico-teco está entre a Bíblia e a polícia. Supôs que a mulher de Potifar não era necessariamente uma mulher feia. E aí você está diante daquele quadro, você vai dar uma de portão? Pode ficar pelado aí, tô bem. Ah, meu amigo. Ele dá no pé. Ele faz o certo. E ainda assim você sabe como acaba, porque Deus tinha um plano nisso tudo. Mas ele se manteve bem, porque ele entendeu os limites da sua carne. Um jovem, na sua adolescência, né? É um poço de hormônios. E vai se dar o luxo de ficar ali. Rapaz, ó. Ele deu no pé. Então, é realmente apropriado, o Thiago está destacando, que a gente reforce para a pessoa a necessidade que ela precisa de compreender como a sua carne é fraca. E que apesar dela ter espiritualmente tudo o que ela necessita, o espírito está pronto, apesar disso, ela tem um lado fraco, com o qual não se pode brincar.
Você pega, por exemplo, irmãos, um alcoólatra. Eu não conheci muitos, mas eu já conheci alguns. E você pergunta para ele, eu conheci um que estava limpo há 5 anos e 8 meses. Essa altura do campeonato, desde que a gente conversou, você já deve estar batendo uns 9 anos. 5 anos e 8 meses. Fez o AA, fez os, sei lá quantos passos, e tudo bonitinho. Sabe qual eram as 2 frases que ele tinha quase gravado, tatuado na mente dele? Só por hoje e basta um gole. Irmãos, isso não é exatamente como a gente deve lidar com o pecado, o nosso vício do pecado. Para o alcoólatra, a vitória dele é só hoje. Eu venci hoje. Aí amanhã a guerra continua de novo. Ele quer vencer amanhã só. E aí, segunda-feira, ou terça-feira, quarta-feira, só hoje. Qual a segunda frase? Basta um gole. Na mentalidade que é colocado lá, eu não discuto se é válido ou não, até porque pelas pesquisas funciona bastante. Se ele sentar e botar ali, ó, uma unha de largura no fundo de um copo, de um uísque ou de uma pinga, aquilo, ó, aciona no cérebro dele uma dependência química tão forte que é provável que logo depois ele diga, não, agora pode completar o copo. Agora já se lascou mesmo, então... E o pecado, irmão, é a mesma coisa. Pastor, mas como assim? Tá. Você já cometeu algum pecado que você não gostasse? Hã? Você não gosta depois. Você não gosta depois que o Espírito lhe convence. Na hora que você xinga o outro motorista porque ele fechou no trânsito, você está gostando sim do que você está fazendo. Seu senso de justiça. Eu gostei aí. E aí o Espírito vem e lhe mostra sua infantilidade, sua carnalidade. Aí no segundo, irmão, pode durar um nanosegundo, mas você teve uma satisfaçãozinha. Porque a gente coloca o pecado, irmãos, às vezes só como adulterar, né? Todo pecado, irmãos, traz satisfação ao nosso ego. Todo. Pode durar pouco tempo, mas traz. E aí, junto, logo depois vem o convencimento do Espírito, espera-se, né? Vem o arrependimento, aí sim. O pecado, ele vai do doce para o amargo, mas mais rápido que uma Ferrari. E aí eu tenho que lidar com o depois. A questão é que a gente nunca pensa no depois. Por isso que eu disse, é igualzinho um vício. Quando o alcoólatra toma aquele primeiro copo, nossa, aquilo desce, traz uma realização que eu e você que não gostamos tanto assim de álcool, ou nada de álcool, não sentimos a mesma coisa. Quer ver só? Quem gosta muito de café como eu? Você está naquela fissura, você toma aquele cafezinho, aquele pretinho aqui, né? Mas não desce. Chega a papila gustativa fica assim. Serotonina vai lá no pico, né, na ação do seu cérebro. Não é ilegal. Espero, não é um vício, mas ele traz satisfação. Você toma porque ele traz satisfação. É a cafeína, são as outras coisas. Satisfaz o teu corpo. Agora imagina se fosse o pecado. Aquela euforia daqueles segundos, logo depois vem com a depressão. Eu não estou dizendo com a depressão, D maiúsculo, não. É a depressão da insatisfação porque eu fiz aquilo que eu não deveria. Eu não posso me solidarizar com essa ilustração, mas as pessoas que fazem dieta, aí depois estão indo tão bem e tal, perdeu 400 quilos e tal, aí finalmente vai, aí come um hambúrguer triplo. A primeira coisa que vai vir depois é a depressão. De novo, não é a depressão. Depressão vai vir o desânimo. Estava indo tão bem, aí comeu aqui um negócio que fez engordar outros 100 quilos de uma hora para outra. O pecado, irmãos, é a mesma coisa. A carne é suja. Outra coisa importante que você tem que destacar para o não convertido é que ela nunca vai obrigar ninguém a coisa alguma. Olha, a carne
é uma das entidades mais educadas que eu já conheci, que eu tive o desprazer de conhecer na minha vida. Quando você precisa de alguma coisa, ela vem com uma bandeja. Parece um mordomo de educação, mordomo inglês, sabe? Aquela coisa assim. E vem e oferece para você as possibilidades de você manifestar aquilo que você está sentindo, que está sendo tentado. Bem, e ela não está sozinha. 1 de João 2, 15 a 17 nos diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É importante, irmãos, também nós lidarmos, eu preciso dar essa pausa aqui, já que eu já passei pela carne, já estou no mundo, já passei pela carne, já estou no mundão. É importante nós destacarmos, irmãos, que o texto que está falando sobre a carne ali, ele faz uma lista depois. Os advirto, como já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Nós tivemos que trazer essa explicação quando falamos sobre, eu acho que foi sobre soterologia ou hamartiologia, meses e meses atrás, mas vale a pena destacar de novo. Porque você olha para aquela lista e diz ali, peraí, tem uns 3 ou 4 dessa obra da carne ali que eu já fiz. Então eu estou fora do reino de Deus? Então, quando você se converte, irmãos, a Bíblia diz que você é tirado do império das trevas e você é colocado dentro do reino do Filho do amor de Deus. Confere? Você mudou de cidadania. Você foi tirado de lá, você foi colocado aqui. O que o texto de Gálatas está nos dizendo? Que aquele que está no reino de Deus não pode, ou não deve, também não pode, mas não pode e não deve se comportar como aqueles que estão lá fora. O que Paulo está dizendo é que aqueles que se comportam dessa maneira não herdarão o reino de Deus. Portanto, não se comportem como eles, porque vocês já herdaram o reino de Deus. Não estão entendendo? Porque eu estou destacando isso aqui com muita força, porque eu já vi gente me trazendo esse texto aí, aterrorizado sobre a segurança da sua salvação. E pode não ser das mais cabeludas, não. A pessoa pode dizer assim, olha, eu tenho um problema com ira. Eu tenho problema com ira, pastor. Então eu não nasci de novo ainda? Então o que Paulo está dizendo? Uma vez que eu estou no reino de Deus, aqui, vamos compreender como sendo aqui essa passarela vermelha, e eu olho lá para fora, o camarada se comportando com discórdia, com libertinagem, com embriaguez, com dissensões. E eu entendo que ele é um reflexo negativo do que deve ser a minha vida. Pronto, vamos falar sobre a embriaguez. Eu já vi crente afirmar categoricamente de que a conversão de um alcoólatra que não consegue largar o vício é falsa. Eu falei, meu irmão, ainda bem que não é você que vai estar lá no trono me julgando, porque eu acho que eu também não passo não. É a nossa mania, irmãos, de categorizar pecado, né? Pecadinho, pecadão. Claro que eles têm consequências diferentes. Mas para ele, o camarada se converteu e ele não consegue vencer um determinado pecado. No caso, o vício de álcool que o acompanhava há décadas, como ele automaticamente não largou aquilo, ele não se converteu de verdade. Mas essa é uma visão extremamente religiosa. Porém, eu não estou dizendo de maneira nenhuma que você pode se converter e continuar vivendo da maneira como você quiser. A grande diferença é a insatisfação com o pecado que aquele irmão em particular sim tinha. Em contraste com a pessoa que está lá vivendo e não está nem aí para o seu pecado. Não lhe incomoda o seu pecado. E nem incomodará, que ele não tem a obra do Espírito na vida dele. Vocês estão entendendo a diferença, irmãos? É importante você destacar para o novo convertido que a lista que Paulo coloca em Gálatas é uma lista, como eu disse, de um exemplo negativo. E é esse estilo de vida que a minha nova vida no reino tem que contrastar.
Porque senão eu vou estar repetindo as obras da carne, apesar que eu não estou mais debaixo do domínio da carne. Entende? Diga, Marcelo. E também os textos de João, na primeira de João, onde ele fala, aquele que nasce de Deus não é. Lembra que a versão antiga traduzia não peca? A corrigida traduzia assim. A Almeida corrigida. A atualizada eu acho que não traduz não vive pecando. A NVI também não traduz assim. Por quê? Primeiro porque teologicamente não faz sentido. Porque no próprio texto de 1 de João, ele diz assim, se você diz que não tem pecado, você faz Deus de mentiroso. Não faz sentido. É óbvio que o homem peca. Segundo, por causa do tempo verbal no grego, que é uma ação que começa e continua durante a vida. Essa é a enorme diferença, meu irmão, em quem está aqui no reino e quem está fora. É o prazer ou o incômodo com o pecado. O prazer com o pecado vem da ausência do Espírito. O incômodo com o pecado vem da presença do Espírito, que não nos deixa agir naquilo. Ok? Importante salientar isso. Agora, o mundo. A palavra de Deus, meus irmãos, e você deve explicar isso para o novo convertido também. Pastor, isso aí é simples. É simples para você que já está aí há 300 anos na igreja. A palavra mundo na Bíblia tem diversos significados. A natureza, a criação, né? As pessoas, particularmente aqueles a quem Cristo salvou, Cristo escolheu. Porém, nesse contexto, a ideia é o sistema pecaminoso no qual o mundo se tornou. Ideologias, filosofias, e todo tipo de pensamento que contradiz, que vai contra a palavra de Deus. Então, o desafio para o novo convertido, para todo crente, mas você deve passar para ele, é aprender que ele está no mundo, mas ele não é mais do mundo. João capítulo 17. É dizer para ele que agora é como se Deus tivesse tirado do mundo e o devolvido para ele. Geograficamente, a pessoa não foi a lugar nenhum. Ela continuou no mesmo lugar. Porém, espiritualmente, ela foi tirada do mundo e agora ela é devolvida e ela tem que lidar com as mesmas coisas que lidava antes. Com trabalho, com família e etc. Porém, agora, espera-se, com uma mudança de mentalidade. E a partir do crescimento dessa pessoa, você vai poder aumentar isso daí. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu, durante muito tempo na minha vida, eu realmente achava que havia uma neutralidade em algumas coisas no mundo. Depois de um tempo, você começa a aumentar a sua cosmovisão cristã, você começa a entender melhor o sentido de graça comum, e você percebe que, na verdade, não tem nada que seja intocado. Ou alguma coisa está totalmente influenciada pelo mal, ou está influenciada pelo bem. Algumas coisas podem estar influenciadas pelos dois. O desafio do cristão é, usando a visão bíblica, você discernir até onde está a influência do mundo e até onde está a influência cristã, ou no mínimo da graça comum. Hoje, por exemplo, tem eleição. É incrível como muitos cristãos escolhem seus candidatos sem nenhuma cosmovisão cristã. E é incrível como a suposta cosmovisão cristã das pessoas nada mais é do que bairrismo religioso. Por exemplo, crente vota em crente. Como é que é? Isso não é cosmovisão cristã, isso é bairrismo religioso. Eu tive uma dificuldade para fazer uma pessoa entender que um bom candidato ateu contribui mais. Quando eu digo bom candidato, é porque as ideias dele não estão contrárias, ele realmente entende que o Estado é laico. Então ele não mistura as coisas. Um bom candidato ateu é melhor do que um crente com dólar na cueca. Mas na visão religiosa, eu tenho que votar nesse camarada se ele estiver indo contra o ateu.
É por isso que o candidato que está ganhando lá no meu estado é crente. Porque uma enorme massa de evangélicos estão votando no cara, mesmo ele sendo bispo da Universal. Porque na cabeça deles, eles estão numa luta entre a luz e as trevas. Porque quem é que está em segundo? Um socialista, comunista, protetor de bandido e favorável ao aborto. É muito provável que o bispo vai ganhar. Aí você vai colocar o Rio de Janeiro debaixo agora, vai ser a cidade de Rio de Janeiro / Universal do Reino de Deus agora. Pastor, o senhor está dizendo para você a gente devia votar no comunista? Não. Mas tem outras 8 opções. Mas por que fica entre o pior e o ruim? Porque o pessoal não olha para o outro lado. Não pondera. Não usa cosmovisão cristã para olhar. Peraí, vamos ver aqui. Bem, grande parte da população nem cristã é, né? Estou dando só um exemplo. Porque você conversa com crente e as razões que você começa a descobrir por que vai votar em alguém são incríveis. E não tem nada a ver com estar lendo o nosso mundo, irmãos, do ponto de vista de Deus. Por que isso é importante? Os nossos jovens estão chegando na universidade. A universidade, meus irmãos, via de regra, ela tem 2 pensamentos contrários ao cristianismo. Ou é o humanismo ateísta, ou é a filosofia de esquerda, socialista. A pessoa vai para a faculdade para ouvir uma das 2 coisas. Eu fico perguntando, me questionando, por exemplo, como é que o pastor Alfredo da Presbiteriana, ele é professor da Universidade Federal, né? Ele deve cortar o dobrado para trazer uma cosmovisão cristã. Ele é professor de filosofia. Eu estava me questionando outro dia, perguntando de que ele era professor. Está vendo só? Se ele trouxe uma aula sobre Francis Schaeffer, então o pessoal de esquerda pira. Por quê? Porque a filosofia anticristã está entranhada num ambiente desse. Pelo menos no Brasil, não sei se está em todo quanto é lugar. Enfim, irmãos, há muita coisa que você precisa trabalhar na vida dessa pessoa que você não pode, e que você deve inclusive fazer, é evitar que ela entre numa dicotomia, tá? De que tudo que é de crente é bom e tudo que não é de crente é ruim. Entende? Porque era essa separação que eu fazia durante uma boa parte da minha vida, né? Então, ouviu música secular? Tá na carne, você é um pecador. Pronto. Mas música gospel toda é boa, toda. O importante é que é dos irmãos. E a gente sabe hoje muito bem, irmãos, que tem tanta porcariada no mundo evangélico chamado de cristão, que eu prefiro ouvir um Josh Groban. Eu prefiro, a semana ouvir um cara que canta com uns 3, 4 artistas maravilhosamente. Prefiro ouvir esse cara do que ouvir Damares. 1000 vezes. Porque hoje a gente começa a diferenciar, meus irmãos, o que é o conteúdo de uma coisa e o conteúdo de outra. Em lugar de fazer uma dicotomia tão preto e branco assim, né? Como algo que é 100% bom só porque é cristão, outra coisa que é 100% ruim. Há muitos livros que você pode ler que não são necessariamente cristãos ou não são cristãos, que são muito melhores do que mais da metade dos livros que você encontra numa livraria evangélica. Agora, se você pode investir o seu dinheiro lendo boa literatura cristã, obviamente é melhor. Bem, deixa eu se delongar, nosso terceiro inimigo muito conhecido, né? 1 de Pedro 5,8, estejam alertas e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Pronto, a carne, o mundo, o diabo. Os 3 inimigos que nós temos e que precisam ser conhecidos por todo novo convertido. Nesse tempo, irmãos, falando sobre o diabo, talvez o que você precisa fazer também é desfazer alguns mitos com essa pessoa. Quais são alguns mitos que se tem a respeito do diabo? Tudo é culpa dele.
Talvez ele tenha vindo de outras igrejas, onde ele aprendeu que qualquer coisa que acontece, a desculpa é, o diabo se levantou contra a minha vida. Não, o diabo se levantou contra nenhuma, às vezes o diabo sai nem da cama. Foi a sua carne que agiu mesmo, você fez o que você queria fazer. É você equilibrar na cabeça dessa pessoa, né, o trabalho, o serviço que o diabo faz e aquilo que na verdade ele não faz. Tem um livro muito bom, que eu não sei se é publicado mais em português, de C.S. Lewis, e o título era As Cartas do Inferno. Lewis era um gênio, e ele escreveu uma ficção em que um diabo experiente, um diabo sênior, aconselha um diabo júnior, um diabo iniciante, a como ele deve tentar os homens, mostrando a ele as diferenças entre tentações básicas e fáceis de serem percebidas, para entender mais a psique humana e como ele pode manipular o homem e tal, assim, é fantástico. Deve procurar esse livro, ainda é publicado em português. Infelizmente eu só tenho em inglês, The Screwtape Letters. Essa semana tem um canal no YouTube chamado Os Rabiscos de C.S. Lewis. Infelizmente está em inglês também. Em que alguém vai desenhando com giz num quadro negro, o texto desse livro. Eu estava assistindo uns vídeos essa semana, e é interessante, irmãos, como C.S. Lewis traduz aquilo que a gente sabe está na Bíblia, da ação de Satanás. Isso o novo convertido, irmãos, precisa compreender para ele entender até onde Satanás vai, ok? E aonde a decisão final é a vontade dele, do homem, e não Satanás que o está obrigando. Uma vez eu perguntei para uma pessoa, ela disse, não, a gente ensina sobre Satanás no novo convertido também. Qual era o ensino que essa igreja tinha? Sobre possessão demoníaca. Essa é a velha desculpa, irmão, de transferir responsabilidade. Tem possessão demoníaca? Claro que tem. Mas, irmãos, o fulano adulterou, ele não estava possuído de coisa alguma, não. Ele tomou a decisão por conta própria. Satanás teve o seu papel, ele fez o que ele deveria fazer, mas a decisão foi da pessoa. Então, meus irmãos, para o novo convertido é imprescindível ele não apenas conhecer a identidade desses três inimigos, como também saber definir o papel de cada um deles. Quem tem um livro sobre esse assunto muito bom é o Dr. Russell Shedd. O título é exatamente esse, O Mundo, a Carne e o Diabo. Ok, isso. Tiago 1,14, na verdade o contexto todo vai mostrar a dinâmica da tentação, que não vem de Deus. O diabo nem é citado no texto, né? Mas ele, obviamente, com o resto do ensino bíblico, está inserido na parte que facilita, que apresenta a tentação. E às vezes, irmãos, nós não temos olhos espirituais para ver isso aí, né? Às vezes ele nem participou. E quem tem mania de colocar tudo na conta dele. Então, a queda nossa no pecado, irmãos, tem a ver o quê? A nossa própria cobiça. Então, a grande guerra que nós temos, irmãos, é contra nós mesmos. E esses inimigos aqui têm a sua participação, eles estão, na verdade, depois do nosso maior inimigo, que é a nossa própria natureza pecaminosa. Diga, Bruno. Ah, sim, onipresente. Ok. Eu não sei se foi semana passada ou retrasada que a gente tocou nesse assunto, que é tratar Deus e o diabo como aquele yin e yang da filosofia oriental, né? Da religiosidade oriental. Você sabe aquele símbolo, né? Aquela vírgula branca, até aquela vírgula preta, uma coisa completa a outra e necessita da outra. Porque se você tira a outra parte, não tem mais contraponto. Irmãos, isso não podia estar mais longe da ideia entre Deus e o diabo. É mesmo, né? Eu fui perguntando onde a pessoa tira isso. Mas aí é que tá, porque fica, em vez de ler a Bíblia, fica vendo outras fontes. Não, irmãos,
a guerra final vai ser extremamente sem graça. Você já leu o texto? Jesus vem, com a palavra da sua boca, ele mata o anticristo, falso profeta e Satanás. Aí joga no lago de fogo, acabou. Não vai dar tempo nem do Galvão Bueno gritar é tetra. Quando ele vai, já acabou. Já acabou? Não tem. Eu concordo com a Alessandra, tem gente que está sendo influenciada de ler a Bíblia, está sendo influenciada. Irmãos, não tem. Você já deve ter visto essa figura na rede social. Jesus e o diabo batendo guerra de queda de braço. Já viu a imagem mais ridícula? É ridículo isso. Alguém aqui já fez queda de braço com alguém que você sabe que você vai perder? Chega um camarada, né? 80 centímetros de braço e diz aí, bora. Eu falei assim, agora não, estou meio ocupado e... Outro dia. Jamais. Você vai com alguém que você sabe que tem no mínimo uma chance, né? De você ganha um, ele ganha outro e tal. Você pode até ser surpreendido e ver, rapaz, cara, tem mais força do que eu pensei. Calculei mal. Você acha realmente que Satanás é uma queda de braço com Jesus? Me diga uma oportunidade onde teve dois no Evangelho, Jesus esteve perto de perder. O que você encontra nos Evangelhos? Jesus, filho do Deus Altíssimo, já vieste nos atormentar? Toda vez que Satanás se encontrava com Jesus, já estava com o rabo das pernas. A única vez, irmãos, que ele ainda, se você quiser usar Mateus 4, né? Ainda se alvorou de alguma oportunidade, foi ainda no deserto. Talvez que Satanás, com certeza muito inteligente, mas não é tão inteligente assim, achou que naquele estado de fraqueza humana, ele poderia derrubar o Filho de Deus. Essa é uma possibilidade, ou simplesmente Satanás estava agindo sob ordens do próprio Deus para que se cumprisse ali algo para nós. Quem sabe? O fato importante aqui, irmãos, é que não há equilíbrio algum de forças. Não existe anti-Deus. Não existe anti-Deus. Existe Deus e suas criaturas. Nessa segunda categoria, Satanás está do outro lado. Agora, quando você começa a subcategorizar as criaturas de Deus, né? Aí sim, você tem anjos, você tem demônios, você tem seres humanos, aí você vai até chegar nos plânctons, mas você colocar Deus e o diabo na mesma categoria, como muito evangélico faz, irmão, você faz muito mesmo, não é pouco não, é incrível um negócio desse. Oi? Não, se você só olhar a imagem de Jesus fazendo queda de braço, se você acredita que Jesus vai ganhar, compartilha. Se não acredita, só olha. Quem já viu isso aí? Aí quando chegar no céu, Jesus vai falar assim, você não compartilhou a minha foto, você não vai entrar aqui. Você não acreditou que eu ia ganhar. Muito bem. Ainda, irmãos, sobre os inimigos. O que fazer para vencer a tentação desses inimigos? O novo convertido precisa aprender. Em primeiro lugar, Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Já falamos lá atrás, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você precisa ensinar ao novo convertido que ele está em guerra e que ele está em luta com inimigos sujos e astutos e que ele não deve baixar sua guarda de jeito nenhum. Irmãos, aqui não há como eu falar alguma coisa que vai servir para todo mundo. Não há como. O que você deve, irmão, é personalizar, junto com a pessoa que você está discipulando, que você está acompanhando, quais são as lutas que ele ou ela tem na sua vida. Por exemplo, vamos uma coisa bem fácil. Uns anos atrás eu trabalhava com um jovem que estava namorando. E em um determinado momento ele veio falar sobre os problemas que ele estava tendo no namoro dele. Estava envergonhado, eu falei assim, então pastor, como é que é? O bicho está começando a pegar. O bicho está pegando? O que está acontecendo? Bom, nasci ontem.
fui adolescente, já namorei. Você já que você está falando, eu queria que ele verbalizasse. Estou te entendendo, dei uma de graça. Não, sabe como é que é? Às vezes a gente sai junto assim e tal. Que é difícil de segurar. Não, ainda não peguei. E eu cutuquei até que ele falasse exatamente o que estava acontecendo. Namora no sofá da casa dela. Eu duvido que você vai ter qualquer um desses problemas. E ele não gostou. Lembra da provisão da carne que eu falei agora há pouco? E aí eu fui duro com ele. Falei, eu quero saber se você é sério em vencer o seu pecado ou você estava aqui fazendo eu e você perder o nosso tempo. Se você é sério, meu amigo, sente lá no sofá da casa dela. O pessoal está lá assistindo televisão. Eu sei como é que era a casa da namorada dele. Tem aquela sala anexa. Senta lá na mesa, vamos conversar lá. E faça um acordo entre vocês de que as carícias físicas vão ficar lá para depois do casamento. E eu lhe garanto, por A mais B, que vocês vão chegar virgem ao casamento. Agora, continuem namorando em lugares sozinhos, escuros e sem supervisão. Que eu lhes garanto que a maior probabilidade é que vocês vão transar antes do casamento. Não sou profeta nem filho de profeta, é mera estatística. Você coloca duas bombas hormonais, uma do lado da outra, você não quer ter uma explosão, amigo? Só um idiota acredita num negócio desse. Ou uma pessoa muito arrogante, que acha que vai conseguir se manter puro numa situação dessa. Então, nessa parte, irmão, de vigiar, às vezes você tem que ser muito forte com a pessoa. Porque às vezes a pessoa se engana em que ela quer agradar a Deus e ao mesmo tempo satisfazer a sua carne. O que é a mesma coisa que você querer botar fogo no oceano. Embaixo da água, né? Quer dizer. Não vai, né? Só a Adele botou fogo na chuva, mas é outra história. É só na música. Na vida real não funciona. E você precisa passar para o novo convertido, irmãos, os perigos da falta de vigilância contra os seus inimigos. Letra B. Tiago 4, 7, 8 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Tiago, com toda a sua delicadeza costumeira. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Irmãos, esse texto parece enigmático, mas ele não é tão enigmático assim. Se você prestar atenção nos detalhes, o texto está falando pura e simplesmente em obediência. Vamos lá? Portanto, submetam-se a Deus. Como é que eu me submeto a Deus? Obedecendo. Eu leio a palavra e faço aquilo que a palavra me disser. Se a palavra mandar pular, o que eu pergunto? A que altura? É a única coisa que sai da minha boca, se a palavra diz pule, eu digo, a que altura? É num pé, nos dois pés, o que o senhor quer que eu faça? Eu vou fazer. Aí no seguinte ele diz, resistam ao diabo. Eu ia falar, vamos ao texto de ontem, mas nem todo mundo estava aqui, porque era encontro de casais. Ontem nós falamos sobre Gênesis, lembra da Gênesis 3 da tentação? O que é resistir ao diabo? O diabo vem com a sua mentira, você denuncia a mentira dele. Isso é mentira. Porque está escrito, faça como Jesus. Gente, tem muita gente que acha que resistir ao diabo é fazer uma força de vontade para não pecar. Isso não tem nada a ver com o diabo. Resistir ao diabo é que se você está ouvindo alguma falácia, alguma mentira ou meia-verdade, alguma coisa que você vê que vem de origem maligna, você denuncia aquilo pela palavra, como ela denuncia como aquilo realmente é. Se chama mentira de mentira, falácia de falácia, pecado de pecado. E aí o texto continua. Resultado, ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus. Eu nunca vi, meus irmãos, alguém se aproximar de Deus se não for pela obediência. De Gênesis a Apocalipse, o que Deus deseja de nós não é nada mais do que submissão e obediência. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Olha o contraste. Olha o paralelismo hebraico de Tiago. Resista ao diabo
ele fugirá. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lindo. Tiago parece um salmista aqui. É um salmista bem grosso, mas um salmista ainda assim, bem rude, né? Mas ele está fazendo um paralelismo do que vai acontecer numa situação e o que vai se completar na outra. E aí ele fala, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Mente dividida, de novo, é aquela que quer fazer as coisas do seu jeito e ao mesmo tempo agradar a Deus. Manter-se no pecado e querer obedecer a Deus. E a gente sabe que as duas coisas não podem. Então, o que eu quero colocar aqui, meus irmãos, de novo, eu vi gente dando uma liçãozinha parecida com essa. E aí, o que foi o resistir ao diabo que ensinaram a criatura lá do convertido? Que ele devia orar, se for em línguas ainda fica melhor, determinando a derrota do diabo na sua vida. Irmãos, eu vejo o diabo rolando no chão de rir com um negócio desse. Vamos voltar para o casalzinho lá? Está lá numa praça escura, que a Teresa não chegou lá ainda para iluminar. Está lá na praça escura, namorando, mão naquilo, aquilo na mão, e está determinando. O diabo, você está vencido. O diabo, estou rolando no chão de rir aqui. Porque ensinaram para essa pessoa que ela é o Harry Potter espiritual, e ela pode simplesmente declarar algumas palavras mágicas. E o diabo vai, bem, já que você determinou, né? Eu vou embora. Não resta mais nada para eu fazer aqui. E essa pessoa não está disposta a crucificar sua carne e de verdade resistir ao diabo pela palavra. Muito bem. Quais são as nossas armas contra esses inimigos? Eu estou toda hora matando formiga aqui, eu não sei. Derramaram açúcar aqui nas minhas coisas, não sei. Quais são algumas armas, irmãos, que nós temos contra esses inimigos? Primeiro, na verdade, a arma completa, a armadura de Deus. Efésios 6, 13 a 17. Não dá tempo, irmãos, a gente falar sobre cada parte disso aqui. Mas vamos ler o texto. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, diz o seguinte, depois de terem feito tudo, né? Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. O diabo, em Mateus 4, trouxe mentiras para Jesus. Jesus respondeu com a verdade. Irmãos, numa lição sobre isso aqui, você vai fazendo o gancho, o vínculo com o devocional diário, com o vigiar. Enche a sua mente da verdade. E aí você vai ter uma capacidade de resistir, porque a verdade vai estar guiando os seus passos, suas decisões. Vestindo a couraça da justiça. Eu vou resistir à tentação, mas porque senão a gente vai gastar muito tempo. Mas tudo isso aqui é um encontro. E olhe lá se der tempo. E tudo, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pobre do Paulo, né, que não sabia que você podia simplesmente profetizar e determinar. Não precisava nem desse trabalho todo aqui que ele coloca em Efésios, né? Percebam, não tem nada desse misticismo evangélico. E é incrível como as pessoas acham isso aqui pouco. Igrejas que se dizem guiadas pelas Escrituras, na prática é a Escritura mais a experiência humana. Livros sendo escritos para dizer como expulsa demônio. E não tem o método só, porque tem esse demônio, tem aquele outro, tem mais não sei o quê. E aí você vai, baseado na experiência de A, B ou C, suposta experiência, né? Criando doutrina, quando o texto fala claramente apenas de uma forma de você se equipar contra os seus inimigos.
Muito bem. Alguma pergunta, irmãos, até agora, além das contribuições que os irmãos já deram? Diga, irmã Tainá. Para crente. Não. Eu estou entendendo a sua pergunta. A Tainá está perguntando, e parece que esse versículo, o texto claramente é para crente, parece que ele está falando para não crente quando ele diz que a parte do aproxime-se de Deus, né, e tal, etc. Veja bem, meus irmãos, ser cristão não significa necessariamente que você está vivendo juntinho de Deus, não. Na prática. É isso que ele está falando. Se o pecado está prevalecendo na minha vida, significa que eu estou vivendo uma vida, mesmo convertido, onde eu não estou usufruindo do que eu poderia usufruir como convertido, porque eu estou dando lugar ao pecado, à carne, ao mundo, ao diabo, tudo isso que a gente está vendo aqui. Então, Tiago está ensinando aquela congregação, bem, talvez ele está ensinando, ele está dando um tiro para tudo quanto é lado, para pegar em quem precisa, né? Porque a carta não tem um direcionamento, é uma epístola geral. Não se tem, historicamente, notícia que ele estivesse escrevendo para uma igreja específica. Então, eu entendo que ele está tratando um problema que está em voga no seu tempo, e aí ele está contando que as pessoas têm um discernimento suficiente, né, para entender que ele não está botando todo mundo no mesmo balaio. Certo? Tem aquela irmã que está bem e tal, então, irmã, compreenda, não é para você, mas tem aquele outro que não está tão bem assim, que está flertando com o pecado, que ele deveria compreender que ele está longe de Deus. E que isso vai trazer consequências sérias na sua vida. No caso, o pecado vai se manifestar, ele vai cair, e vai ser um ciclo vicioso na vida dessa pessoa. Porque ele está ouvindo as sugestões do diabo, e em lugar de resistir a essas sugestões, ele está tomando para si. Porque, como a gente já falou, o diabo não pode fazer você pecar. Mas quando ele sugere uma coisa, e aquilo está dentro do desejo da sua carne, você juntou a fome com a vontade de comer. Então, o que a gente vê com Tiago, irmãos, irmã Tainá, mas todos nós, é que ele é muito duro com a igreja. Ele é muito duro com os crentes. Provavelmente, porque ele já estava vendo indícios de carnalidade nos seus dias, que o estavam preocupando muito. E detalhe, mano, nós estamos aqui por volta da 6ª ou 7ª década do primeiro século. Ainda não tem nem direito 40 anos que Jesus morreu e ressuscitou. E a igreja, em alguns pontos, já começa uma espiral descendente. Quando você chega no 8ª para 9ª década, em Apocalipse, as 7 cartas, você vê que a coisa já piorou bastante. Então, Tiago não está sendo alarmista. Ele está tratando de uma realidade. Quando você vem para a igreja de hoje, irmãos, vixe, como esse texto aqui é importante. Como o texto de Tiago é importante na nossa vida. Individualmente, aqui eu estou querendo dizer, que nos mostra, meus irmãos, que sempre que o pecado se manifesta na minha vida, é porque houve algum afastamento de Deus. E houve uma aproximação para o conselho que Satanás, que a minha carne trouxe para comigo, ok? Então, esse aproximar-se não é conversão, mas é uma mudança na sua própria vida espiritual, porque em algum momento houve um desvio de rota. Você já conversou com alguém que caiu, a gente sempre bota esses pecados mais óbvios, irmãos, mas alguém que caiu, por exemplo, em adultério? Ele não estava 100% um dia e no outro dia estava no motel com a secretária. Isso não existe. Todo pecado, meus irmãos, ele é uma série de erosões que vão acontecendo na nossa vida. Por isso que me preocupa tanto quando alguns irmãos se ausentam por demais da igreja, do congregar. Não, aí começa, não, porque eu estava com isso, estava com aquilo. O que eu acho mais interessante é que essas mesmas coisas não impedem de ir trabalhar. Não impedem de ir para a faculdade. Não impedem de ir no almoço da família daquela semana. Mas à vista da primeira dificuldade e obstrução, o congregar é a primeira coisa que vai pela janela.
E eu não tenho, meus irmãos, um raio-x espiritual, mas isso demonstra que em algum lugar na vida daquela pessoa ela não está considerando o mero congregar, o estar com os irmãos e a vida de igreja com algo tão importante assim, pelo menos não em comparação com o resto dos seus compromissos na sua vida. E aí uma semana se tornam 2, se tornam 3, se tornam 1 mês, se tornam 2 meses. E sinceramente, meu irmão, se você acha que isso não traz dano, fraqueza na sua vida espiritual, eu preciso que você me discipule, porque você é muito mais forte do que eu. Muito mais forte do que eu. Então o texto de Tiago ele é extremamente pertinente para nós. Ele está advertindo com dureza parte de uma geração, não vou dizer que era uma geração inteira, porque eu não acredito que seja também, parte de uma geração cristã naquela época que já estava sendo indulgente demais com os seus pecados. E cada geração, meus irmãos, tem os seus próprios para lidar, né? Suas próprias manifestações, talvez, dos mesmos pecados. E a nossa geração precisa, sim, ouvir palavras duras assim. E olha que ele fala, né? Pecadores. E isso somos nós. Não é só quem está lá fora do reino. Somos pecadores, precisamos entender, meus irmãos, a delicada relação que nós temos com o nosso pecado e como nós temos que mantê-lo em xeque o tempo todo. Aí cada um sabe, né, das suas lutas pessoais. Ok? Respondido? Muito bem. 3.4. Que arma Jesus usou para vencer o inimigo? Precisa de versículo, irmãos? Qual é a arma que Jesus usou? A palavra. Muito bem. Mateus 4, 7 e 10. Jesus respondeu, olha em amarelo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O interessante, irmãos, é que Jesus, sim, podia determinar ali que Satanás fosse embora. Nós não podemos. Mas Ele faz, meus irmãos, e eu creio firmemente que é para nos deixar um exemplo, Ele faz exatamente aquilo que Ele esperava que nós fizéssemos. Agora, é importante salientar, meus irmãos, que não são meras repetições de versículo bíblico. Uma vez nós tivemos uma jovem demoniada na nossa igreja lá no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei lá na sala onde estavam com ela, as irmãs estavam lendo a Bíblia para ela. Ou para o demônio, se você preferir. Em alguns momentos, sabe o que o demônio fazia? Repetia as leituras de cor. E na versão que a gente usava ainda, para ser mais abusado. Irmãos, Satanás não tem medo de amuleto. Usar a Bíblia como amuleto. Tinha uma que botou a Bíblia na cabeça da pobre da menina, para ver se queimava o demônio ali. O que não é a inexperiência, né? E a inexperiência e um certo misticismo. Que estava usando a Bíblia como um hocus pocus, as palavras da Bíblia e a própria Bíblia como um amuleto para expulsar ali aquele demônio. Jesus, meus irmãos, usa a convicção e a submissão à palavra para desfazer a tentação que Satanás estava trazendo. E assim você faz e eu e você fazemos com Satanás hoje também. Mais uma vez, irmãos, você volta lá, reforça para o seu novo convertido, né? Você está acompanhando o valor do devocional, da leitura de toda a Bíblia, do aprofundamento teológico, doutrinário, para que ele conheça cada vez mais e diante de desafios, ele possa responder apropriadamente. Mas por quê? Porque isso vai, né, como como é que é? Quando que você coloca em inseto, como é que é? Inseticida.
como um inseticida fazer Satanás ir embora? Não, irmãos. O grande papel, meus irmãos, de você lembrar das Escrituras é fortalecer a sua fé diante da tentação que Satanás está trazendo para você. Entende? Não é que funcionasse como um inseticida para você expulsar Satanás, não. Um demonicida, se você preferir. Não, é que quando você usa a palavra de Deus, você fortalece aquele que está sendo tentado. No caso, você mesmo. E você faz assim, ou torna inócua, frustradas as tentativas de Satanás de derrubar você através daquela tentação. Última verdade sobre os inimigos que o novo convertido precisa conhecer, o discipulado, no discipulado. Como ter a palavra sempre à disposição para vencermos as tentações e não pecarmos? De novo, irmãos, é óbvio, mas ele precisa dessas coisas óbvias também. Ora, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Conhecimento, texto decorado também. O novo convertido, todo cristão, precisa conhecer a Bíblia. Uma vez eu conheci uma irmã que falou assim: pastor, eu tenho muita dificuldade com o endereço, mas eu sei o versículo todinho de cor. Tá bom. É legal a pessoa poder dizer, né? Cita o texto como está lá em 1 de Pedro, como está lá em Salmo tal, como está lá em Jeremias, capítulo 30. É bom. Pelo menos sabia os versículos. Por quê, meu irmão? Porque há situações em que decorar, ou o versículo decorado da Bíblia, vai ser o instrumento, a arma de Deus, que vai fortalecer a sua vida. Às vezes não precisa necessariamente ser uma tentação, mas um momento de dor, um momento de luta, um momento de desespero. Qual de nós, meus irmãos, no momento desses, você não lembrou do elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Salmo 121. Qual de nós, meus irmãos, não lembrou? Esperei confiantemente no Senhor. Salmo 40. Pode até ser um simples, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Salmo 23. Decorar as Escrituras, tê-las à minha disposição, na mente, não apenas, do Google. Tem um versículo que fala assim, assim, assim. Deixa eu aqui, só um minutinho, Satanás, só um minutinho aqui, velho. No Google eu vou procurar para... Vai ter decorado aquele texto para aquela necessidade. Sim. E orar as Escrituras, Tiago, é muito bom. Por quê, meus irmãos? Porque fortalece ainda mais a nossa fé. Eu estou orando exatamente aquilo que a palavra de Deus está me instruindo. É como cantar as Escrituras, né? Não tem que revisar a letra, não tem que pensar se a letra é boa, se não é. Eu estou repetindo as palavras da Escritura em música ou em oração. Então, com certeza, tem a sua enorme utilidade. Bem, vamos começar aqui o ponto 4. Estou vendo que a gente não vai conseguir terminá-lo. E a gente termina na semana que vem. Não tem problema nenhum, não. Qual é a quarta verdade aqui, meus irmãos? Verdades fundamentais para o Filho de Deus sobre pecar. O pecado precisa ser colocado para o novo convertido? Infelizmente, é algo que vai acompanhá-lo. Seria muito bom, a gente sabe disso, se não fosse verdade, mas é. Todos nós convivemos com isso, ele vai conviver também. E detalhe, você precisa ficar atento se aquele novo convertido se incomoda com a realidade do pecado ainda na sua vida. Porque pode ser, mesmo convertido, que ele ainda não tenha percebido. Ele ainda pode ter aquela mentalidade religiosa, né? Que pecado é matar, roubar, só coisa...
E ele precisa começar a ter uma sintonia fina de começar a perceber coisas menos óbvias na sua vida. E começar a compreender como que aquelas raposinhas também fazem dano à sua vida. Não precisa ser só uma coisa enorme, não. E isso ela faz como? Aprendendo a realidade do pecado e como lidar com ele. Diga. Pelo que eu entendi, ela estava mais incomodada pela suposta brecha do que o pecado faz com Deus. A coisa está meio invertida aí Não, mais uma vez, uma manifestação da religiosidade evangélica de hoje. Ou seja, no fundo a pessoa está mais preocupada com o dano que Satanás vai fazer à vida dela do que pelo fato de que ela estava ofendendo a Deus. Eu não discuto que o pecado pode, na soberania de Deus, com a permissão de Deus, abrir alguma brecha para que Satanás atue como disciplina de Deus. Está bem reforçado isso, né? Não é aquela coisa que Deus diz assim, não posso fazer nada, foi você que abriu a brecha. Não. Satanás faz porque Deus permite, então eu não vou discutir isso, mas não pode, meus irmãos, de maneira nenhuma ser a nossa maior motivação. Né? Nem o próprio término da disciplina pode ser a nossa maior motivação. Porque se, como disse já, não sei se foi John Owen ou Thomas Brooks isso, que o pecado só vai ser detestável para nós quando Cristo for precioso. Essa é a nossa real motivação. Quanto nós amamos a Deus, é que deve nos fazer ver o pecado como algo detestável. Diga, André. Muito bem colocado. Muito bem. Então, a primeira verdade sobre o pecar, meus irmãos, que a pessoa precisa compreender é que ela é pecadora. Pastor, isso não é óbvio, irmãos? Nada é óbvio. Quem fez autoescola? Você já viu como ele... Se você já fez aulas com seu papai, sua mamãe, um tio de 5º grau, sei lá, alguém já saiu com você, aí você senta na autoescola. Ele não começa do básico? Como você pega no volante, ele apresenta os pedais que você já sabe quais são. Olha, esse aqui, esse aqui tal, esse aqui é a marcha, você faz isso. Se você der uma de bonitão, eu já sei tudo isso, amigo, é provável que ele vai lhe reprovar ali, que você está dando Ele vai lhe ensinar o básico, é a função dele. Porque talvez você tenha aprendido o básico de outra pessoa, mas aprendeu de maneira incompleta, de maneira distorcida. O novo convertido, irmãos, vem cheio de noções, entre aspas, básicas, que não tem base bíblica. São basicamente fora da Bíblia. Então o texto diz, 1 João 1,8, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. É claro que você deve dizer para ele a diferença de pecador que ele é hoje, como nova criatura em Cristo, mas ainda assim, ele é um pecador. Como você. Ele precisa compreender essa verdade. Ele precisa aceitar essa verdade, porque é a partir daí, meu irmão, que você vai construir aquilo que o André falou, a necessidade de arrependimento. É a partir daí que você vai construir a quem realmente o pecado ofende, como a Marcela falou. Sem essa noção de que ele é pecador, ele ainda vai continuar transferindo a culpa do pecado, se não para Satanás, para as outras pessoas, que por acaso foram circunstanciais no seu pecar, né? Muito bem. Segunda verdade. Aliás, primeira verdade. O que devemos fazer se pecarmos? Eu sei que é óbvio, você já sabe o versículo que vai vir agora, mas o novo convertido não sabe. Eu devo dar mais dízimo. Foi o que aprendeu lá na outra igreja. Né? Eu devo pagar o preço, eu devo fazer aquilo, não. A Bíblia é clara. Você explica para ele o que é confessar pecados. Você deve explicar para o novo convertido que confessar o nosso pecado não é Senhor, obrigado por isso, obrigado por aquilo, e perdoa a multidão dos nossos pecados. Uma oraçãozinha que eu não gosto de ouvir. A gente pede no varejo
mas pede as bênçãos no varejo, né? Mas o perdão pede no atacado. Você deve instruir o novo convertido que ele deve, na presença de Deus, talvez inclusive caminhar pelo processo que o levou até aquele pecado. Senhor, eu quero revisar com o Senhor, por que eu fiz tal coisa? Por que isso é importante, meu irmão? Vamos lá. Perceba uma coisa, irmãos, nunca um pecado é apenas um pecado. Se eu perco a paciência e xingo o motorista no trânsito, o grande problema na minha vida não é que eu gosto de xingar as pessoas. Esse não é o desafio na minha vida. Aquilo é uma manifestação exterior de algo, de uma realidade interior do meu coração mais profunda. E esse é o tipo de coisa que eu devo estar tratando na presença de Deus, quer seja na confissão, ou até mesmo no meu devocional. Então, você está... quando você trata apenas o espirro, como por exemplo, né? Não sei se você sabe, mas o remédio de gripe cura gripe, irmãos? Não. Estou falando besteira, Janete e Jane? Não. O remédio de gripe combate os sintomas. A gripe tem um ciclo. Não tem jeito. Ela vai seguir o seu ciclo, que eu já li, mas não recordo agora quantos dias são, e você vai ter que orar a Deus para passar da melhor maneira possível através desse ciclo. Oi? Não entendi? E pode evoluir para uma coisa pior, se você não tomar cuidado. Para uma pneumonia, é verdade. Então, meus irmãos, muitas vezes a gente está tratando, né? Me dá um remédio para a gripe. Não, o certinho de perguntar é, você tem um remédio para os sintomas da gripe? Perguntar certinho lá no balcão da farmácia, né? E muitas vezes, irmão, nós estamos tratando os sintomas do pecado, mas não o pecado em si. Exemplo. Anos atrás, um camarada me falou, eu já contei essa história para vocês, né? Da tentação que ele estava tendo com uma colega de trabalho. Funcionário público. Eu falei para ele, entregue seu memorando e mude de escola. Quando ele fez isso, ele falou assim, agora estou livre. Eu falei, tá não. Tá não. Você foi tentado porque com certeza absoluta você tem fragilizado áreas na sua vida. E é aí que está a verdadeira raiz do pecado, porque lá naquela situação foi aquela pessoa, mas agora vai surgir outra. Enquanto você não resolver aonde estão vindo essas manifestações do pecado na sua vida. Agora esse é o tipo de coisa, meu amigo, que eu não tenho como fazer por você. Eu não tenho Seria maravilhoso, né? A gente ir no consultório pastoral, né? Nem mais no gabinete, e ele com algum tipo de ferramental e exames e tal, né? Dizer assim, não, você está com um problema aqui de orgulite aguda. Seu problema é orgulite. Vamos cuidar dessa orgulite, que aí os sintomas, né, de você destratar as pessoas, ou você não aceitar o conselho de ninguém, vai se resolver, porque o seu problema é orgulite. É a inflamação do seu orgulho. Seria bom, né? Mas tal coisa não existe. Existe, irmãos, é você e eu levarmos o nosso devocional a sério. E não fiz. Então não fazer a semana inteira, chega na quarta, na quinta, no sábado, antes do grupo de vida, você faz toda semana, né? Para não ficar feio lá no grupo de vida. É levar o nosso tempo de leitura da Bíblia a sério. Nosso tempo de oração a sério. Como diz aquela velha frase, né? Deixar de brincar de ser crente porque o diabo não brinca de ser diabo. É verdade, a frase é meio para-choque de caminhão, mas não deixa de ser verdade. A gente investir, meus irmãos, e o novo convertido tem que entender isso, o tempo na nossa saúde espiritual que a gente investiria na saúde física. A gente gasta 1 hora na academia, gasta dezenas ou centenas de reais em remédio, mas aí você fala para a criatura ter um tempo devocional, um tempo, né, de oração com Deus, aí faz uns 4, 5 minutos ali meia boca, na correria, e quer ter vitória na vida espiritual. Espera aí. Sim. Não,
O que o Tiago está falando é que a pessoa que está discipulando tem que ter disciplina para falar essas coisas para a pessoa que está sendo discipulada. Desde lá do primeiro slide. Essa é uma das vantagens, irmãos, do discipulado, que infelizmente é razão porque muita gente não quer discipular, porque você não vai poder ter a filosofia de vida, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Simples assim. Você não vai poder ser aquele médico, quem já foi? Aquele médico, ó, você tem que parar de fumar. Ele dando a tragada no cigarro na tua frente, na época que, eu já vi isso, mas na época que não era proibido fumar em lugares fechados. E o camarada está fumando. Não é uma contradição? Olha, eu acho que o senhor está com o efizema pulmonar. E o cara dando uma tragada lá no Hollywood, sem filtro ainda, né? Que ainda é melhor ainda. Às vezes, irmãos, nós somos assim. Ah, pastor, o senhor está dizendo então que o senhor vive tudo que o senhor prega? Se você acha isso, meu, você é mais ingênuo do que eu pensava. Ninguém vive tudo que prega. Só teve uma pessoa na face da terra que viveu tudo que pregou. Essa é a pergunta, desculpe, mais imbecil que já me fizeram na vida. Porque se você consegue viver tudo que você prega, você já desencarnou. Toda vez, meu irmão, que você ensina, toda vez que você prega, toda vez que você discipula, você está pregando, ensinando e discipulando a si mesmo. Pelo menos deveria. Por isso, irmãos, que o discipulado é tão valioso na vida da igreja. Você discipulou uma, daqui a pouco você vai... Né? Já passou, já está adultinho, já pode caminhar mais sozinho e tal. Vou pegar outro. O processo reinicia na sua vida. E que você vai de novo se questionar das mesmas verdades. Que você agora vai passar do beabá para aquela pessoa. Aliás, meus irmãos, esquecer o beabá é um dos maiores riscos que cristãos têm enquanto os anos vão passando. Sabia disso? Quantos cristãos eu já conheci na minha vida, meus irmãos? Uma vez que a igreja não investia, uma vez que não tinha um pastor cri-cri que vivia falando sobre devocional e leitura bíblica, o cara se converte, comeu a Bíblia, devorou a Bíblia. Aí passa um tempo, não tem mais necessidade, né? Já está no pós-doc. Mal sabe ele que tais coisas nunca vão se ausentar da sua vida espiritual. Como aquela velha história que já contei para os irmãos, né? O pastor Bill Hyde foi visitar o Billy Graham, nas montanhas da Carolina do Norte, onde o Billy Graham mora, já com 90 e blau, vai muito a canto nenhum. No final da sua visita, né, já querendo se desculpar para poder ir embora, deixar o casal, a esposa dele era viva na época, descansar, idosos. Billy Graham pega aquela Bíblia surrada dele, velha, que é a Bíblia que acho que teve aqui na cruzada em 1974 no Maracanã. Vira para aquele jovem, né, perto dele. Mas antes do irmão ir, alimenta-nos da palavra. 90 e tal, meus irmãos. 80 e tantos anos de vida com Deus. E a pessoa vira para um pastor muito mais novo que ele e diz, nos alimente da palavra. Meu irmão, que nós possamos chegar assim. Eu vi minha avó antes de morrer sentada lá na varanda, com a sua Bíblia aberta. Morreu com 94 anos, lendo a Bíblia. Que nós possamos, irmãos, de novo, volta lá para a primeira parte do nosso estudo, cultura. Que nossos filhos vejam isso na nossa casa. Lendo a palavra, ouvindo bons pregadores, lendo os bons livros. Se isso não contagiar, eu não sei mais o que vai. Porque o ditado é certo, né? Uma palavra convence, o exemplo arrasta, não é esse? Então a gente precisa dar esse exemplo onde quer que a gente esteja trabalhando com vidas. Muito bem, 4.2. Se pecarmos e não confessarmos, quais são as consequências? O que acontece? A gente vai ficar com esse ponto aí. Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia.
o novo convertido, e eu e você precisamos compreender, meus irmãos, que Deus não é Eli. Lembra de Eli? Sacerdote? Pai bonachão, passava a mão na cabeça. Nós acabamos de ouvir na conferência de exposição bíblica a palavra da videira de novo sobre ele. Os filhos só chegavam relatórios negativos sobre os filhos. O que Eli tinha que fazer? Não apenas censurá-los, como ele até no momento ela até faz, tinha que tirar os filhos do sacerdócio. Mas ele não faz isso. E a coisa se transcorre de tal maneira, meus irmãos, que chega ao ponto da perda da Arca da Aliança. Então você vê, meus irmãos, as consequências que vão se arrastando, vão chegando, no caso ali, contaminando toda a nação. No nosso caso, meus irmãos, eu não diria que contaminaria toda a igreja, biblicamente não é assim que nós entendemos, desde que a igreja não saiba dos pecados, é claro, né? O pecado oculto não repercute sobre a igreja como repercutia sobre Israel, detalhe, mas um ponto contrário ao aliancismo, né? E se o aliancismo é a interpretação correta da Bíblia, da mesma maneira como o pecado lá de Acã contaminou a nação de Israel toda, um pecado oculto no meio da igreja também contaminaria toda a igreja. Você não pode selecionar, né? O que você quer, que você não quer transferir para cá. Obviamente, a igreja não é o novo Israel, não substituiu Israel. A forma de Deus tratar hoje, meus irmãos, é com o indivíduo. Agora, muitas vezes, meus irmãos, isso vai afetar, em primeiro lugar, a nossa família. Dentro da nossa casa. Especialmente, atenção, se você tem o cromossoma XY. Os homens. E se você é o líder dessa casa. Há uma responsabilidade maior, espiritual, aquele que é o chefe, o pai da sua casa. E eu vejo, meus irmãos, que Deus age, na verdade, muitas vezes com misericórdia, diante de pecado escondido, pecado oculto. De uma maneira ou de outra, meus irmãos, o texto é claro. Se eu não confessar os meus pecados, irmãos, as consequências, vamos chamar assim, a conta, né, daquele pecado oculto, uma hora com certeza vai chegar. Segundo texto, irmãos, para nós compreendermos aí. Salmo 66, 18. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Bem, se eu for acreditar nesse texto, e eu devo acreditar, o pecado atrapalha a minha vida de oração ou a minha comunhão com Deus. Outro texto que nós poderíamos colocar aqui é o texto de Isaías. Os seus pecados fazem separação entre vocês e o seu Deus. Deus não estava mais ouvindo a nação, tamanho pecado que ela estava. É o que Isaías está dizendo. Irmãos, a gente pode botar texto após texto e a realidade não vai mudar. Só vai se agravar. Pecado não é coisa que se crie. Tá? Crie galinha, crie qualquer coisa, mas não crie pecado. Não se pode ter pecado de estimação. Compre um peixe dourado, pega um filhote, né? A irmã está dando um monte de filhote de gato aí, pega um gatinho. Mas pecado, irmãos, ele tem que ser confessado e abandonado. Isso vale para nós. E isso tem que ser muito enfatizado com o seu novo convertido. Há uns anos atrás, o irmão veio conversar comigo sobre uma situação de discipulado. Semana após semana, o assunto voltava para a mesma situação. E semana após semana, a pessoa que estava sendo acompanhada não cedia. E aí, finalmente, aquele irmão foi muito sério com eles. Irmão, a sua vida espiritual não prosperará. Não vai crescer. Enquanto você achar que você pode selecionar da palavra de Deus o que você deve e o que você não deve, o que você precisa e o que você não precisa obedecer. Especialmente algo tão sério como estava sendo tratado, que era uma questão de perdão.
E a pessoa disse, isso vai lhe corroer por dentro. E ela chegou ao ponto de dizer assim, e eu pergunto se nós não estamos perdendo o nosso tempo. Porque você só quer aqui ouvir aquilo que lhe agrada. Mas aquilo que não lhe agrada, você coloca de lado e espera a próxima coisa que você vai gostar. Passado mais 2 semanas e aquele discipulando, vendo que não ia vencer esse cabo de guerra, criou uma desculpa e disse assim, não estou podendo mais ir no... Claro que, irmãos, quem não tem 40 minutos, 1 hora por semana, você pode mudar de dia. Não quis mais. Eu não queria ser confrontado com a necessidade de pegar o telefone, ligar para a pessoa, porque estava em outro estado, pedir perdão, e quer aquela pessoa falasse ou não falasse, perdoar também. Nós temos escolha, irmãos, diante da palavra de Deus, numa situação como essa? Muito pelo contrário. A Bíblia nos diz que nós devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Esse é o padrão. E eu nem sei se essa pessoa já resolveu esse problema na sua vida hoje ou não. Mas ela estava diante da realidade do seu pecado, a realidade bíblica, e ela não quis abandonar. Portanto, nossa quarta verdade é essa. É a verdade do Filho de Deus sobre o pecar, né? E nós já vimos o que devemos fazer se pecarmos e o que acontece se pecarmos e não confessarmos. Na semana que vem, para terminar, acredito, esse estudo, nós vamos falar sobre a quem devemos cancelar os nossos pecados. Você vai entender melhor quando a gente estiver aqui na semana que vem. Amém, irmãos? Alguma perguntinha, alguma coisa? Não? Então vamos colocar de pé e vamos orar. Se você ainda não adquiriu o nosso livretinho do nosso próximo assunto da EBD, está lá com a irmã Lúcia à sua disposição. Temos o suficiente e o ideal, irmãos, é realmente 1 por pessoa, tá? Para que você possa ler em casa, estudar. Já vi testemunhos aí no WhatsApp da igreja, né? Como é um texto muito bom e a gente vai vê-lo com mais detalhes aí na EBD. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado pelo nosso tempo hoje. Mais uma vez, ó Deus, que possamos estar diante de verdades que para nós podem ser óbvias, mas que sejam preciosas para nós lembrarmos aqueles que estão começando a caminhada com o Senhor. Muito obrigado, Deus, pela possibilidade que nós temos de estudar a Tua Palavra em liberdade. Nós possamos valorizar isso a cada dia. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.